Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Professor Douglas Canário falando com vocês mais uma vez. Canário, você vai continuar comigo em transgressão disciplinar? Sim. Caraca, Canário, transgressão é um assunto que cai pra caraca, né? Sim. E eu tenho que saber todas. E ele continua com vocês ainda, ó. Vem no raciocínio junto comigo, a maior parte a gente vai conseguir inferir e vai conseguir subentender, beleza? Então vem comigo, galera. Ele traz assim, ó. São transgressões disciplinares de natureza grave. Ainda estou em natureza grave, para você entender como aquilo ali é grande. E olha que legal. Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagens pecuniária indevida e faltar ao serviço. Então olha que legal. Ele traz uma ideia muito maneira. Fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem pecuniária indevida. Como assim, Canário? Não entendi fazer uso do posto. Vamos lá. Ó. Esses desenhos são pavorosos, né, gente? Mas, ó, vem comigo. Aí o sargento fala assim, ó. Eu quero obter alguma vantagem. Ele fala para quem? Para o soldado. Porque, gente, manda quem pode, obedece quem tem dívida, beleza? Ou seja, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Daí eu te faço a primeira ideia. O sargento exerce hierarquia sobre o soldado? Indiscutível. Maneiro. Aí, ó, fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagens. Como assim os terceiros, Canário? Ó, soldado, faz o seguinte. Meu tio mora numa rua que não tá muito legal, não. O índice de assalto tá alto. Mas, enfim, tá alto em vários lugares. Pega a sua viatura agora e coloca ali parada direto na casa do meu tio. Para quê? Para poder defender o interesse do meu tio. Para que meu tio fique mais seguro. Isso pode, Canário? Isso é uma vantagem. Não é, Canário? Não é vantagem somente econômica, não. Não. Ele disse obter a vantagem terceiro. Pecuniária indevida. Vamos lá. Como assim, Canário? Mudei ainda. Por quê? Porque o tio dele vai pagar para ter uma viatura ali. Isso pode, Canário? Não. Você pode pagar para... Não. Tem que ser... Não. Mas o tio dele tem uma farmácia. Pode? Não. O tio dele tem um mercadinho. Pode? Claro que não. Por quê? Porque tudo isso é transgressão de natureza... Não, você não está entendendo. Olha que legal. Tudo isso é transgressão de natureza grave. Grave por quê? Porque é muito grave, filho. Isso não pode, Canário. Isso não pode colocar, não. Mas se for a farmácia vender muito, também não. Ele entende que aquilo ali é uma forma de obter algum tipo de vantagem. Ou seja, se está entendendo que está tendo vantagem pecuniária, ou seja, para terceiros, ainda traz a ideia de que se ele usou daquele posto para isso, é uma transgressão de natureza grave. Até aqui seu coração batendo junto com o meu. Que lindo. Continuei com vocês. Então, Canário, eu consegui entender todas aquelas transgressões que você falou, beleza? Estou complementando a aula anterior perfeitamente, beleza? Daí da ideia de continuação. E ele diz assim, ó, faltar o serviço. Sabe por quê, gente? Porque o serviço público ele para? Não, Canário, daí existe um princípio que a gente trabalha no direito constitucional chamado de continuidade do serviço público. Sabe por quê? Porque o serviço público não pode parar. Aí você entende, pô, não, hoje eu tô cansado, ó, chapei no domingo, na segunda não vai trabalhar. Entende que isso é sério? Sabe por quê? Porque aquele serviço que você não vai, que você deixou de ir, você entende que aquele serviço não pode deixar de ser executado, não pode deixar de ser feito. Então ele entende que vai ter que ter alguém no seu lugar. Ou seja, então é bem provável que aquele cara que está lá dobre, ou seja, depende da organização ou da administração na hora. Mas aqui o raciocínio é, se faltou, filho, é transgressão? Sim. Porque, Canário, isso é faltar o serviço. Caralho, mas aí eu deixei de ir no serviço porque eu estava doente, eu notifiquei, aí é outra história. Mas agora faltar é uma transgressão. Você está comigo? Maneiro. Claro, porque alguém pode ficar doente, pode não. E isso, perfeitamente. Você pode ficar. Mas o faltar, o largar, deixar para lá, já entende-se que é uma transgressão. Beleza? Até aqui seu coração batendo junto com o meu. Vamos que vamos. Aí eu quero continuar com vocês, ainda fazer algumas questõezinhas. Eu vou para a questão de número 1 e a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui dentro desta questão. E ele disse para mim assim, ó. São transgressões disciplinares de natureza grave. Olha que raciocínio legal para a gente trabalhar. Praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda aos princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório. Ele quer, exceto, ou seja, ele quer que não é
uma transgressão de natureza grave. Por que eu quero que você faça isso, canário? Porque você tem que ficar muito ligado no exceto, no salvo, no não são, beleza? Por quê, canário? Porque a tendência da sua cabeça foi a vida toda fazer as coisas de forma linear, fazer as coisas de forma que você pode fazer. Como assim, canário? A sua vida inteira, você subia somente o segundo degrau da escada depois que você subiu o primeiro. Ou seja, a sua cabeça foi educada para fazer as coisas de forma correta. E a banca sabe. A banca vai colocar aí 30 questões correta. No meio das 30, ela coloca uma incorreta. Fica tranquila, ela não vai colocar uma incorreta na questão 2. Por quê? Porque a sua mente está fresca, você vai pegar fácil. Ele coloca numa continuidade. Ou seja, para quê? Para que você vire um robozinho de fazer prova. Então não caia nessa de robozinho de prova não, beleza? Então fica ligado. Eu já coloquei logo de cara a exceção. Praticar ato atentatório de dignidade da pessoa, dignidade da pessoa, ou que ofenda os princípios da cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório. Infração, ou seja, transgressão de natureza grave. Legal, canário, bonito. Então, a dignidade da pessoa é natureza grave? Sim, dignidade é muito sério. Daí a ideia de transgressão de natureza grave. Letra B diz assim, concorrer para o desprestígio da respectiva instituição militar, por meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em procedimento apuratório, que por sua natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares. Calma aí. Se eu tenho imagem do militar, ela pode ou deve ser guardada? Ela pode ou deve ser preservada? É mesmo, canário, isso é muito sério a imagem. Ou seja, ele traz que a instituição tem que ter uma imagem preservada sempre. Olha que maneiro falar sempre. Então, se te perguntarem duas coisas que eu vou falar com convicção. É correto afirmar que sempre o militar exercerá a hierarquia sobre o outro militar, ou sobre o inferior? Sim. Olha que legal. Sim. Outra ideia. É correto afirmar que sempre deverá ser zelado a imagem do militar, a imagem da classe, a imagem da corporação? Sim. A imagem das instituições? Sim. Ou seja, que raciocínio legal. Então, canário, se ele violou, ou seja, se ele prejudicou, se ele denegriu esta imagem, ele praticou infração de natureza grave. Continuei com vocês, letra C. Faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. E aí? Faltar publicamente? Está na dúvida? Bota um pontinho, vamos para D. A D diz assim, exercer coação e assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais. E aí? Exercer coação e assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais? É infração de natureza grave? E aí, gente? Ele quer, exceto, exercer coação ou assediar pessoas. Caraca, canário, isso é sacanagem, não é não? O nome disso é concurso público. E eu quero que você fique ligado, É exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais. Canário, lá ele colocou uma conjunção alternativa. Ou ele exerce coação, ou ele vai assediar alguém. Aqui eu trouxe para você E, a conjunção que eu coloquei é aditiva. Tome cuidado com isso. Isso é muito próximo. Aqui está certinho, faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo. Ser grave escândalo, entende que compromete a honra ao pessoal e o decoro da classe. Isso não pode. Beleza? Aqui praticar ato tentatório a dignidade da pessoa. Ou seja, eu trouxe essa ideia. Ali ele diz concorrer com desrespeito ao crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que por sua natureza, amplitude, repercussão afete gravemente a credibilidade e a imagem dos militares. Ou seja, tudo ali certinho. O erro é onde, canário? O erro só está aqui, exercer coação ou assédio, ou assediar pessoas com as quais mantém relações funcionais. É um ou outro, e não os dois, beleza? Então o erro tá realmente na letra D, gabarito D de dado. Caraca, questão chata, né? Questão chata, eu quero isso. Questões difíceis, honra o tempo e o trabalho que você está tendo de estudar, beleza? Então vamos que vamos tacar fogo. Número 2, a gente vai começar agora. Aí ele diz assim,
são transgressões de natureza grave, exceto, ou seja, ele quer novamente a questão equivocada. E a 2 diz assim, ó, ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa. Opa, certinho, vexatório ou humilhante. Bonito, isso é infração de natureza grave, mas ele quer certo, ou seja, ele quer que não é. Beleza. Letra B, apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou, certinho, em situação que cause escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou também a segurança alheia. Que raciocínio legal. Então eu tenho uma ideia de que ele não pode chapar. Por quê? Porque se ele chapar, se ele beber, ele pode prejudicar a segurança própria, ou seja, a segurança dele, e pode prejudicar a segurança alheia, a segurança de outro, né? A segurança de terceiro. Maneiro demais. Letra C. Praticar ato violento em situação que caracterize infração penal. Em situação que caracterize infração penal? Vamos ver se está bonito ou feio. Vamos continuar. Divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso. Opa, para comigo. Se é sigiloso, pode falar? Não, filho. Senão seria ato para divulgar e não ato sigiloso. Maneiro. Se é sigiloso, é mais ou menos assim, ó. Se é sigilo, fica quieto. Se for para falar todo mundo, posta no Face. Beleza? Lembra disso. Mas olha que legal. Sigiloso de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Então, galera, ele pode falar que vai prender ti se postar no Face, hashtag? Não, não pode. Então, o raciocínio é... Qual o raciocínio aqui, canário? Se ele começa a publicar este ato, ele está praticando infração de natureza grave. Canário, mas e a C? Voltei a C com vocês e a gente começa a bater com bastante calma. A C diz, praticar ato violento em situação que caracterize infração penal. Canário, em situação que não caracterize infração penal. Porque ele pode praticar um ato violento de acordo com a infração penal? Depende, cada caso é um caso. Ele traz a ideia de um caso concreto. Como assim, canário, um caso concreto? Imagine que ele está num ato violento, mas numa situação de risco, gerando um risco, mas, ou seja, tentando guardar toda a segurança da sociedade, exemplo, uma troca de tiro, ou seja, são atos que você vai chamar de violento, mas ele caracteriza uma infração penal. São atos que não caracterizam e geram infração grave. Atos que caracterizam infração penal não gera. Aí ele já entra para o direito penal. Beleza? Ou seja, aí ele traz a ideia de transgressão de natureza grave. Então o raciocínio é com vocês. Canário, com uma questão de transgressão, eu tenho que fazer o quê? Eu aconselho você a fazer da forma que eu estou fazendo. Você vai pegando as alternativas todas e vai achando, vai se encaixando. Depois, por exclusão, você consegue eliminar aquela que não é. Isso se torna muito mais fácil. Beleza? Eu acredito. Mas vamos que vamos. Vamos tacar fogo com vocês. Portanto, aí, na questão de número 2, gabarito letra C, Charlie. Beleza, gente? Vamos que vamos. Vamos tacar fogo. Questão de número 3. É nela que estamos. Ele ainda fala de transgressão de natureza grave, exceto, ou seja, qual que não é transgressão. A letra A diz maltratar ou permitir que se maltrate preso ou pessoa apreendida. Opa, se é pessoa apreendida, você traz a ideia de que é o menor, que ele não é preso, ele é apreendido. Show de bola. Ele não comete crime, comete ato infracionário. Beleza, eu sei que você sabe. Sob sua custódia ou deixar de tomar providências para garantir a sua integridade física. Ou seja, canário, quando ele faz ou deixa de tomar uma providência, é uma infração de natureza grave. Legal, isso eu sei. Beleza, eu sei que você sabe, eu quero você ligado. Então ele não pode nem maltratar e nem deixar de cuidar. Se alguém estiver maltratando, também ele traz essa ideia. Beleza? Se está sobre a sua guarda, não tem para onde correr. Referir-se de modo depreciativo a outro militar, autoridade e a ato da administração pública. Ou seja, ele não pode referir-se de modo depreciativo nem a militar, nem a autoridade e nem a ato da administração pública. Beleza? Certinho, bonito. Mas vamos continuar, ele quer errado. A C diz, autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de superior hierárquico ou contrária à disciplina militar. Olha que raciocínio legal. Eu tenho a ideia de
autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de superior hierárquico ou contrária à disciplina militar. Ou seja, ele não pode nem prejudicar o superior hierárquico e nem pode ser oposto à sua disciplina. Cara, não tá bonita, não tá feia não. Então vamos pra D, vamos caçar. E a D diz: agir de maneira imparcial ou justa quando da apreciação e avaliação de atos no exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo o direito de qualquer pessoa. Vamos ler com mais calma. Agir de maneira imparcial, não, agir de maneira parcial, pois o ser imparcial já é obrigação. Ele tem que ser imparcial, ele tem que ser impessoal. Ou injusta. Caraca, canário. Ele é maneira parcial e maneira injusta. Só fez o quê? Ele só tirou o prefixo de uma e colocou na outra. Ou seja, ele tirou o prefixo de negação daqui e colocou aqui. Foi isso que ele fez. Ou seja, não pode, canário? Não traz a ideia de que se ele for parcial, infração de natureza grave. Se ele for imparcial, obrigação dele. Somente isso. Beleza? Então, caraca, canário, eu tenho que ficar de olho nos detalhes. Perfeitamente. É nos detalhes que eu quero que você fique de olho. Então aqui, portanto, número 3, gabarito letra D de dado. Até aqui seu coração está batendo junto com o meu? Então vamos embora, vamos tacar fogo. Ainda estou em infração de natureza grave. Você vai falar de natureza média? Vou falar um por um. Você já reparou que a grave é maior? Sim. Por quê? Porque eles estão de olho para que se você fizer caquinha, filho, você vai responder. Não tem conversa. Não, canário, não tem. Se você demole, eles vão passar por cima de você. Ou seja, não faça caquinha, beleza? Não demore. Número 4, diz assim, ó. Transgressão disciplinar é... Opa, a gente tem que começar a queimar o que é uma transgressão. Toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das instituições militares, em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal considerada violação dos bens judicialmente tutelados pela Constituição Federal. E aí, canário? Vamos continuar. Letra B. Toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das instituições militares, em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada no Código Penal, distinguindo-se da infração penal considerada a violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. E aí, tá mais bonita? Tá. Mas e esse Código Penal aqui, canário? Não sei, vamos continuar. Vamos pra C. Vamos ver que vai ficar mais bonita no seu coração. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá concursos. Aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal aí, com professores de altíssimo nível. E isso ajuda na sua preparação. Acesse lá que você não vai se arrepender. Ó, outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no Lá Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.